Ei, pessoal, hoje no mundo político, a situação financeira de Minas e a relação do governo com a Assembleia. O governador Romeu Zema já anunciou que não tem como garantir o salário dos servidores nem os repasses obrigatórios do Legislativo e do Judiciário. Eu vou conversar com o deputado Gustavo Valadares, que é líder da base na Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o convite. Estreando esse novo formato, né, Vivian? Pois é. Na verdade, estreando, nós já estamos 1 mês e meio aí na... Não, eu estreando. Senhor, muito bem-vindo. Então. Bom, Obrigado. Nós vamos falar um pouco sobre o anúncio que o governador fez no final da semana passada, e eu queria saber a sua opinião sobre a forma como foi colocada a questão, justamente após a aprovação na Assembleia de um projeto o senhor foi o relator do substitutivo, que incluía duas emendas que tratavam justamente de tratar como crime de responsabilidade o fato de não fazer transferências do duodécimo. Como é que o senhor viu as declarações do governador e, enfim, o senhor considera que houve um enfrentamento? Como é que é a sua visão? Não, na verdade, tem coisas importantes para a gente esclarecer. A primeira delas é que parte da imprensa, eu acredito que não por má fé, mas por desconhecimento, colocou que aquelas duas emendas tratavam, na verdade, de início de processo de impeachment do governador por conta de atraso ou suspensão de repasse do duodécimo à Assembleia e ao Tribunal de Justiça. Jamais passou ou passa pela cabeça da Assembleia Legislativa, pelo conjunto dos 77 deputados, incluindo aí mesa diretora, líderes de bloco, todos, a possibilidade de se abrir um processo de impeachment por conta desta questão dos duodécimos. Até porque, diferente do que ocorreu em outras gestões, este governo, o governo Romeu Zema, tem cumprido religiosamente com a Assembleia e Tribunal de Justiça a questão dos duodécimos. Estamos vivendo agora, Vivian, algo completamente excepcional. Ninguém no mundo imaginava que fôssemos, há alguns meses atrás, 6 meses, 8 meses atrás, passar pelo que estamos passando. Como consequência desta pandemia, estamos tendo a crise econômica que atingiu fortemente o nosso estado. Em 2 meses, 1 mês e meio de isolamento, Minas já perdeu aproximadamente mais de 2 bilhões de reais. Chegando ao final deste mês de maio, chegará próximo dos 3 bilhões. Óbvio que isso atingirá as contas do Estado e, consequentemente, pode atingir os demais poderes. O que nós fizemos não foi nada inovador, não trouxemos nenhuma novidade. Foi algo que já está previsto na Constituição Federal. Apenas chamamos a atenção, nós quisemos chamar a atenção para o Executivo de que não se pode definir ou suspensão, ou parcelamento, ou atraso, ou desconto no duodécimo dos demais poderes, que são autônomos. Não se pode definir isso sem que haja uma conversa franca entre eles e uma conversa aberta e transparente. Para isso serviu aquela emenda. Em absoluto para propor impeachment, para pôr faca no pescoço do governador, nada disso. Tanto é que na sexta-feira mesmo, aquilo foi na quinta passada, na sexta-feira pela manhã, os 2 presidentes dos poderes, Justiça e Assembleia, e o governador, se falaram ao telefone, estabeleceram uma data esta semana para sentarem à mesa e definirem em conjunto a questão dos duodécimos ou do repasse aos poderes. Então, não houve crise, não há crise. Nós, na Assembleia, estamos preocupados em trabalhar essa questão desse rito especial da Assembleia em tempos de coronavírus, que está acontecendo na Assembleia, e também de liberarmos a pauta dos vetos que estão trancando a pauta para votarmos depois pautas importantes como a lei de diretrizes orçamentárias. Agora, há também aí um veto em relação ao salário do pessoal da segurança. Sim. Nós temos, eram 10 vetos trancando a pauta, hoje são 9, porque na semana passada nós votamos 1.
É provável, eu espero, as coisas estão caminhando para essa semana nós votarmos o segundo. E aí ficarão 8 vetos. Este veto da questão dos policiais militares e civis, da classe da segurança pública, da nova remuneração, será o último veto a ser apreciado, porque eles vêm por ordem cronológica. Como ele foi o último veto do governador encaminhado à Assembleia, ele será o último veto a ser analisado. O que eu espero que aconteça entre a segunda e terceira semana do mês de junho. Esta é a minha impressão e a minha vontade. Deputado, voltando à questão, enfim, do anúncio do governador, não é, como ele colocou, a impossibilidade, por conta da arrecadação do Estado, de fazer essas transferências. O senhor disse que ficou combinado, e isso foi realmente dito na sexta-feira, uma reunião na quinta-feira dessa semana, se não salvo engano. Os líderes da casa houve uma conversa com os líderes da casa antes de haver esse acerto entre os chefes de poderes? Como é que é? Está todo mundo afinado nessa questão? Sim, hoje nós tivemos, como tem sido a praxe, desde que nos recolhemos todos para dentro de casa, né, de nossas casas, todas as segundas-feiras nós temos reunião do Colégio de Líderes, não que seja a única, nós temos feito 2, 3 por semana, mas fixa essa de segunda pela manhã. E conversamos muito sobre isso, todos os líderes, conjuntamente com o presidente, o primeiro secretário, que ali estava também, conversamos, estamos todos sensíveis à realidade do Estado, sensíveis à necessidade de se readequar à questão dos repasses, dos duodécimos. Agora, é importante que o governo também entenda que tanto a Assembleia, quanto o Tribunal de Justiça, quanto o Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas do Estado têm também suas obrigações para com seus servidores, para com seus fornecedores, assim como tem o governo do Estado. Então, que esta conta seja, que essas questões sejam levadas em consideração e debatidas e discutidas de forma muito transparente, que eu tenho certeza que irá acontecer. O governador tem se mostrado um homem sensível, maduro, e eu acredito que iremos nessa linha aí, nessa reunião entre os poderes, e chegaremos a algo que atenda a todos. Agora, foi aprovado no Congresso, com idas e vindas entre o Senado e a Câmara, o projeto de auxílio aos governos aos estados e municípios. Estaduais, aos estados e municípios. O governador ele tem mantido uma posição, digamos, bastante cautelosa em relação ao presidente. O presidente tem sido alvo de muitas críticas da maioria dos governadores. Há, inclusive, um enfrentamento entre o presidente e os governadores por conta do quanto deve ser e como deve ser o isolamento social. E o governador Romeu Zema tem se furtado a tratar desse assunto ou, enfim, tem mantido uma atitude um pouco, às vezes, dúbia em relação a isso. Isso era por conta de uma expectativa desse auxílio? E isso, em que medida o senhor acredita que isso foi frustrado? Porque, na verdade, o auxílio ficou aquém do que havia sido aprovado dentro do Congresso Nacional por pressão do próprio governo Bolsonaro. Eu tenho sido um crítico, de forma muito franca, da condução do país feita pelo presidente Bolsonaro, praticamente desde o início do seu governo. E, em especial agora, com relação à pandemia, ainda mais. Discordo um pouco do governador quando ele se omite de discussões institucionais dos estados, dos entes federados para com o governo, para a cobrança de uma posição mais firme com relação à pandemia. Mas o governador o faz, tem a opinião dele, e é justo que tenha, cada um tem direito de ter a sua opinião, achando que um confronto agora não seria bom para Minas. Essa é a posição do governador. Ele vai na linha de que quer buscar o entendimento. Ele fala que não resolveria agora o enfrentamento, que isso não resolveria o problema de Minas. Que ele acha que o caminho é o caminho do diálogo, de manter uma boa relação com o governo federal e de administrar o problema da pandemia em Minas.
Eu chamei a atenção, até pelo Twitter, das últimas postagens que fiz, que depois que saiu a votação do Senado com relação a esse projeto de recuperação, de ajuda aos estados e municípios, ficou muito ruim para Minas. Minas deve perder este ano aproximadamente algo em torno de 7 bilhões de reais. E receberá, o governo do estado, Minas, o estado receberá em torno de 3 bilhões. Então, menos de 50% que ele deveria receber. Diferente do que aconteceu com os estados do Nordeste, que foram beneficiados e não terão problema durante a crise, porque com a lei votada no Senado, eles sairão com a situação bem igualitária daquilo que teriam se não tivéssemos crise da pandemia. Então, eu chamei a atenção do governador para dizer, olha, mesmo calado, mesmo se omitindo em algumas cartas e posicionamentos de quase todos os governadores, não valeu a pena para Minas. E aí ele, obviamente, não ele, mas alguns secretários deles com quem eu converso quase que diariamente, me chamaram a atenção porque, olha, pessoal, existem outras questões em negociação com o governo federal que podem ser importantes para Minas. Não só essa do auxílio aos estados e municípios, como, por exemplo, a questão da Codemig, que pode ser vendida isso não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, há uma negociação junto ao governo federal para que o BNDES entre aportando recursos na compra de ações da Codemig, o que ajudaria Minas a sair dessa situação que se encontra por conta da pandemia e também por conta da herança que recebeu. Então, assim, é uma visão dele, eu discordo. Acho que um governo de Minas, um governador de Minas precisa entender o seu tamanho e precisa ter a negociação correndo, mas também um posicionamento político firme quando vê que o governo federal está fazendo algo de errado. Assim sempre foi em Minas. Minas sempre foi um estado protagonista nessas questões, nessas reivindicações nacionais. E acho que ele falha nisso. Mas é um direito dele, tem um posicionamento diferente. Espero que ele consiga alcançar, pelo menos no caso da Codemig, naquilo que ele deseja. No caso da ajuda aos estados e municípios, ele não conseguiu. Ficou bem aquém daquilo que nós precisávamos. Deputado, quando a pandemia começou, havia um clima muito ruim entre o governo e a Assembleia, né? Foi um momento ruim também dentro do próprio governo, de troca de secretários, de uma saída do vice-governador do partido, enfim, do Novo, tinha todo um clima. Eu estou escutando o senhor falar e me parece que há, na sua fala, um distensionamento. Aconteceu um distensionamento com o governo do Estado? Como é que é o clima entre a Assembleia e o governo? Tão bom conversar com você, que você faz as perguntas certas nos momentos certos. Assim, isso é bom para a gente esclarecer também. A política é isso, né, Vivian? A arte da política, para aqueles que não a conhecem, hoje tem muitos entendedores da política aí, né? Estudiosos de WhatsApp, fake news, que se entendem, que se ditam doutores e mestres em política sem, na realidade, terem passado ou vivido pelo menos um instante dela. Política é isso. Na política, na boa prática política, há momentos de tensão maior e de tensão menor. E nós vivemos já, não foi a primeira vez, mas ao longo desse ano e meio de gestão Zema, já vivemos momentos de muita tensão, executivo-legislativo, executivo e sua base de apoio, e momentos de menor tensão. Nós estamos agora vivendo um momento, por conta até da pandemia, que é necessário a união de todos. E aí fica aqui, de público, assim, um testemunho de que até mesmo a oposição, o líder da oposição, o deputado André, que então participou comigo no final da última semana de um debate em uma rádio aqui da capital. E ficou muito claro ali que estamos todos com o mesmo objetivo, de tirar Minas da situação que se encontra. A oposição fará e continuará cumprindo o seu papel de oposição, mas com responsabilidade, entendendo a boa vontade do governo, enfim. Então, agora, nós todos entendemos que é o momento de distensionarmos. Temos diferenças, é natural que tenhamos. Eu tenho minhas diferenças com o partido do governador, questões ideológicas, mas me propus a ajudá-los, ajudar um governo que chegou na Assembleia sem base nenhuma, com 3 deputados no meio de 77. Precisávamos ter uma maioria. Ainda não temos uma maioria consolidada na casa, mas temos pelo menos 1/3 da casa caminhando conosco, o que já é um bom início. Então, assim, o momento agora é de união, é de distensionamento.
esse governo sempre foi um governo muito democrático, que deixa as pessoas falarem, colocarem suas posições, não a censura, mesmo um deputado da base, mesmo um líder da base, nunca fomos censurados. E o secretário Igor agora... está saindo, que é o secretário de governo que é responsável por essa interlocução, por essa articulação com a Assembleia. Como é que está saindo, secretário? Está indo bem, é um jovem muito operoso, está sempre com o governador, praticamente passa o dia ao lado do governador ou próximo dele sempre, sabe de todas as notícias, leva também as reivindicações, as necessidades das discussões, das negociações da Assembleia para com o Executivo, com o governador em tempo real praticamente, o que tem sido bom, as respostas dos setores têm sido rápidos. Existe hoje, por conta do Igor, uma boa interlocução entre ele e as pastas mais técnicas do governo, de planejamento, de fazenda e por aí afora, enfim. Então, o Igor tem cumprido um bom papel. O senhor está querendo dizer, então, que os problemas estão... A Assembleia e o governo estão afinados? Os problemas já foram resolvidos? É temeroso falar isso. Essa era parte do problema, né? A troca da articulação, a articulação estava com problemas. Não, isso naquele... Toda troca, em especial troca de articulação do Executivo na parte política, ela gera uma certa turbulência natural. Mas, como em todo voo, a turbulência passa, né? Pelo menos em 90% dos casos. Aconteceu isso, passou-se a turbulência, o Igor assumiu o manche, assumiu realmente o controle daquilo ali e vem conduzindo bem. Agora, deputado, quando também se iniciou a pandemia, começou a pandemia, nós estávamos na expectativa de projetos, reformas importantes que o governo prometia mandar. Uma delas é a reforma previdenciária, né? Essa reforma previdenciária inclui, inclusive, uma mudança na alíquota dos servidores públicos do Estado, que já está prevista na reforma previdenciária federal e que ela é, digamos, obrigatória, ela tem que ser feita até final de julho. No momento em que o Estado está numa situação tão grave, por que o governador não enviou, pelo menos, essa questão da reforma da alíquota previdenciária, sendo que nós sabemos que o problema da folha, e especialmente dos inativos, é um problema muito grande para honrar, para se pagar, que o governo tem. Não é? Isso melhoraria a contribuição. Vamos lá, justiça seja feita, Vivian. O governo está com a proposta da reforma da Previdência pronta. Está para encaminhar à Assembleia a qualquer tempo. Está, obviamente, esperando que nós, internamente, dentro da Assembleia, consigamos construir um mínimo de... um clima minimamente razoável para recebê-la em tempos de pandemia. Porque há na política algo muito difícil, Vivian, que é de se discutir e de se viver a política distante, como estamos fazendo aqui agora. Para uma entrevista, a internet não atrapalha. Seria igual a nossa entrevista pela internet como se estivéssemos lá nos estúdios da Assembleia. Não teríamos problema. De qualquer jeito, ela funciona bem. Quase igual. Mas funciona bem. No caso da relação política, do trato diário, das negociações entre situação e oposição em blocos independentes, para isso é necessária a presença física. Então, este tem sido o grande problema. O governo está com a proposta da reforma da Previdência pronta desde o início do mês de março. Estava esperando o momento certo de chegar com ela à Assembleia e até um aceno do Poder Legislativo de que era o momento de chegar com ela. O problema é que, com a pandemia, com esse distanciamento, nós não temos conseguido reunir os líderes, os deputados, para conversar sobre ela pessoalmente, o que na política faz muita falta. Mas eu espero que, com a pauta liberada nesse mês de junho e com a tendência de reabertura gradual das atividades em Minas e em Belo Horizonte, agora, como disse o prefeito Calil no dia de hoje, segunda-feira, a partir do final deste mês, início do mês próximo, eu espero que até meados de junho, final de junho, já estejamos todos na Assembleia, mesmo que
com um número menor de funcionários, não sei, achando uma solução, mas para podermos fazer esse embate, esse enfrentamento da reforma da Previdência pessoalmente. Eu espero que tenhamos o prazo de julho cumprido pela Assembleia para aprovação dessa reforma. Agora, julho tem recesso. Será que vai ter recesso? Como é que tá? Como é que o senhor está vendo pela frente a agenda da Assembleia, a perspectiva do recesso acontecer? Porque tem LDO, tem uma negociação que deve ser dura em relação à reforma da Previdência. A LDO é hoje a prioridade, Vivian. A reforma da Previdência ainda não é porque não chegou à casa. Eu só posso tratar daquilo que já está na casa, no caso, a LDO. Então, ela é para nós prioridade. Para quem está nos acompanhando, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governador envia todo meio de ano, fazendo uma projeção do que será o orçamento do ano seguinte, que já tem uma projeção de um rombo de 17 bilhões. Isso. E é também a votação que é necessária se fazer para que entremos em recesso. A questão do recesso ficou muito pequena frente a essa problemada toda, né? Mas a necessidade de se votar a LDO no seu tempo é importante para o Estado, para todos nós, para a questão de planejamento de todos. Então, estamos trabalhando e limpando a pauta com vistas a começarmos a tramitação da LDO. Por isso que eu estou falando que acho que até meados de junho a gente consiga liberar os 10 vetos da pauta para entrarmos na LDO e em outros assuntos importantes, como, por exemplo, essa questão da Codemig também. Sabe-se lá se o governo federal topa comprar apenas 49% das ações, como já está autorizado pela Assembleia do governo fazer, ou se vai querer comprar a totalidade das ações do governo, se precisar, vai precisar de autorização da Assembleia. Essas questões também serão, obviamente, debatidas no momento oportuno. Tem alguma informação mais precisa sobre como é que está caminhando essa negociação, as chances dela? Estão otimistas os secretários do governo que estão lidando com essa negociação diretamente com o governo federal. O secretário de Planejamento, o Otto, a quem eu respeito muito e confio, inclusive, com ele eu tenho falado, ele fala que as negociações têm caminhado bem. A expectativa é de que tenhamos, nos próximos 60 a 90 dias, uma boa notícia com relação a isso. Agora, deputado, na semana passada a Assembleia aprovou o reconhecimento de estado de calamidade pública de mais 55 municípios, né? Uhum. E são quantos ao todo já? Bem mais do que isso. Eu não sei. Não é? Mas, semanalmente nós temos votado em torno de 50, então com certeza já passamos de 150 a 200 municípios aí. Sim. Agora, surgiu um temor entre os deputados de que, no ano eleitoral, isso seria uma carta branca perigosa. Como é que o senhor viu essa preocupação? O senhor tem essa preocupação de que porque esse reconhecimento, né, implica não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, dar ao município essa possibilidade, e aí surgiu esse temor. Como é que o senhor viu essa questão? Olha, eu discordo dos deputados que chamaram a atenção para isso. Primeiro, porque eu acredito na boa-fé do ser humano, seja ele qual for, de onde for, até que me provem o contrário. Acredito na boa-fé dos prefeitos. Estão passando por uma situação que ninguém imaginava que fôssemos passar. Minas está passando, os estados do país todos estão passando, o mundo está passando e os municípios estão passando. Os municípios de Minas estão sofrendo. Eu vi ontem, Vivian, no Estadão, uma matéria falando da Suécia. A Suécia resolveu não fechar o seu comércio, manter a sua economia ativa, mesmo nesse período de pandemia. E aí eles fazendo uma análise seguinte, olha, mesmo com o comércio aberto, com as coisas funcionando, a economia da Suécia caiu ou retraiu tanto quanto caiu nos lugares em que houve, inclusive, o lockdown, que é fechar todo mundo para dentro de casa e não sair para mais nada. Por quê? Porque as pessoas ficaram temerosas. Aqui em Minas está acontecendo a mesma coisa. Gente, né, do que os países vizinhos. E morreu mais gente do que nos países vizinhos da Escandinávia, que tem as mesmas características. Mas voltando só para analisar o que eu achei importante disso. Aqui em Minas nós temos também cidades que não têm, hoje ainda, vítimas ou pessoas com o vírus do Covid.
mas que estão com o seu comércio funcionando, mas que as pessoas estão se sentindo tão amedrontadas que elas pouco a pouco estão saindo de casa. E quando saem, não estão gastando dinheiro. Então, todos os prefeitos estão sofrendo com a consequência desta pandemia, com a crise econômica consequente da pandemia. Então, não é nada mais justo que a gente possa dar a eles a possibilidade de se trabalhar num momento de pandemia, numa excepcionalidade. A questão da eleição ficou muito menor agora. Nós temos que pensar em eleição. Eu nem sei se vai haver eleição agora em outubro, se vai para dezembro, eu não sei como será isso. Mas agora é o momento de dar aos prefeitos que estão no mandato a possibilidade de terminarem os seus mandatos ou de concluírem essa gestão atual com o mínimo de condição. Então, eu discordo dos deputados que questionaram, eu acredito na boa-fé dos prefeitos, até que me provem ao contrário, e acho que eles cumprirão bem o seu papel com esse decreto de calamidade aprovado pela Assembleia. Deputado Gustavo Valadares, foi um prazer falar com o senhor, mais uma vez. Prazer foi meu. Distância. Obrigada por atender a gente. Vamos depois matar a saudade quando voltarmos. Pois é. Com responsabilidade, né, Liz? Isso aí. Mas quem sabe a gente chega lá, né? É isso aí. Um abraço. Viu? Prazerão falar com você também. Eu também. Tchau. Tchau.